Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 18, versículo 24, ponto 3, que diz a perseguição papal. Coloquei um link aí de um artigo na internet intitulado Pio V para a Igreja é um Santo, mas foi ele que fez degolar os valdenses. Ou seja, os católicos matavam, inclusive degolando, né? O artigo diz: agora ocorre dizer como hoje, em boa hora, se começou a fazer a horrenda justiça destes luteranos, que só em pensar já é apavorante. E assim são estes tais como uma morte de castrados, os quais estavam todos encerrados numa casa, e vinha o algoz e os pegava um por um, e lhes atava uma venda nos olhos, e depois os levava a um lugar espaçoso, pouco distante daquela casa, e os fazia ajoelhar, e com uma faca lhe cortava o pescoço e os deixava assim. Ou seja, aí no caso já é o corte da garganta que o Apocalipse diz que a besta, o anticristo, vai fazer com os cristãos, né? Era assim que a Igreja Católica matava. Depois pegava aquela venda tão ensanguentada e com a faca ensanguentada retornava para pegar o outro e fazia o mesmo. Seguiu esta ordem até o número de 88 mortos, né? Cujo espetáculo, quão compassivo tenha sido, deixo a vós pensar e considerar. Ou seja, o Papa mandava matar os luteranos, né? E os luteranos, por sua vez, mandavam matar o Papa. A reportagem é de Fabrizio Desposito, publicada pelo jornal Segundo Fato Cotidiano, em 31/8/2015. A tradução é de Beno Dichiger. Fica-se sem fôlego diante desta crônica nua e fiel. Aconteceu aos 11 de junho de 1561. Ainda uma data com o 11 na história dos massacres religiosos. Agora, é interessante dar uma pausa aqui na leitura do artigo, e eles veem na história que a Igreja Católica e a Igreja Luterana estão matando outras igrejas, né? Mas, para eles, só existia uma Igreja Católica e depois só existiam duas igrejas, católicas e protestantes. Então, ele pega aqui o 11, por causa do 11 de setembro, né? Então, esse dia de 11 de junho de 1561, em Montalto, na Calábria, no Consentino, os 88 cadáveres degolados foram depois empalados. Peço até desculpa a vocês, mas eu tenho que descrever como era esse empalamento católico, para você ter ideia de onde surgiu a lenda de Drácula. Se você pesquisar na história, você vai encontrar. A lenda de Drácula, o autor, ele se inspirou em um homem, um príncipe católico, chamado Vad III. E diz que nesse período os católicos, eles desenvolveram uma técnica para fazer os empalados, né, que muitas vezes eram cristãos, ou outros também que eles capturavam em guerra contra os muçulmanos. Eles tinham desenvolvido uma técnica de não atingir órgãos vitais da pessoa, para a pessoa não morrer logo. Então eles pegavam uma vara de mais ou menos 2 metros e começavam a atravessar o corpo humano, subindo, né, passando por órgãos que, sem atingir órgãos vitais. Aquela madeira, ela saía aqui na altura do peito, entrava aqui na parte de baixo do queixo, onde tem um espaço também no osso, e saía aqui junto ao nariz. E as pessoas ficavam empaladas daquela maneira. Era isso que a Igreja Católica fazia com protestantes, com anabatistas. É algo assim grotesco. Diz a história que esse príncipe católico, Vad III, ele estava numa guerra contra os muçulmanos.
E o exército muçulmano estava se aproximando. O que ele fez? Ele pegou um grupo que a gente não consegue documentos dessas pessoas, mas talvez fosse uma comunidade anabatista, uma comunidade cristã, de cerca de 300 pessoas. E ele empalou todos eles dessa maneira que eu descrevi para vocês. Diz a história que o príncipe muçulmano falou o seguinte: olha, um indivíduo que faz uma coisa dessa, com até a sua população, porque era a população daquela região, né? Claro que o muçulmano não sabia nada de anabatista, mas o muçulmano falou: um indivíduo que faz uma coisa dessa, com a sua população e com os adversários, nós não devemos nem lutar contra ele, porque isso não é humano. Isso não é humano. E realmente, os católicos e os protestantes não têm dúvida de ver que esses indivíduos eram endemoniados. Isso não é uma atitude humana. Às vezes um indivíduo revoltado dá um tiro em alguém, isso acontece, mas você pegar 300 pessoas ou mais pessoas e fazer essa tortura, que eles enfiavam essa vara, né, até sair aqui junto ao nariz da pessoa, e diz que a pessoa ficava ali às vezes por 1 hora, às vezes por 2 dias ainda viva, sofrendo. E normalmente eles faziam isso com quem? Com as igrejas evangélicas que não concordavam com o batismo de recém-nascido. Essas são as igrejas históricas, como eles gostam de se definir, né? Bom, o artigo prossegue. Mas o pior ocorreu em Guarda Piemontese, sempre no Consentino e sempre em junho, onde em 11 dias foram massacrados 2.000 valdenses, e o sangue escorria pelos becos sem parar, a ponto de a porta da aldeia ter sido denominada Porta do Sangue. Eu repito para vocês, você pode pesquisar na sua igreja, mas os jovens aqui, filhos de pastores, eu vejo, que vão para a faculdade, chega lá e eles perdem a fé. Por quê? Porque chega na faculdade, o professor, normalmente um ateu, porque quem estuda a história, se alguém não esclarecer, ele fala: eu não quero saber de cristianismo. Aí esse ateu, esse esquerdista, esse comunista, ele fala para a turma, isso é um assunto que eles têm que estudar, que eles têm que fazer prova, têm que fazer pesquisa, e fala: ó, isso aí era o que os cristãos faziam, isso aí é o que vocês cristãos faziam. E isso daí faz com que alguns jovens olhem e falem, eles percam até a fé. Então, por isso, as igrejas, elas têm que preparar os jovens que vão para a faculdade. Quando falarem isso para vocês, diga o seguinte: ó, isso aí quem fez foram os católicos e os protestantes. Eu não sou nem católico nem protestante, eu sou um cristão verdadeiro. E a grande diferença entre católicos e protestantes, quais são? São as doutrinas ligadas a Maria, são as doutrinas ligadas ao batismo de recém-nascido e a predestinação calvinista, que vem de Agostinho de Hipona. Essas doutrinas são as principais que nos separam. Entre a idolatria da Igreja Católica, todo esse paganismo que envolve a Igreja Católica, nós temos que preparar o jovem que ouve isso, ele fica na escola e não tem nem mais coragem de dizer que é um cristão, porque a história arrasa com os cristãos. Por quê? Por causa da Igreja Católica, pensando que ela era uma igreja cristã. O artigo prossegue. Não só, além do perdão franciscano, é assinalado que o guia daqueles massacres ainda hoje é um santo para a igreja. Ou seja, São Pio V, que é o Papa, né, passou a história como o campeão da cristandade contra o Islã. Por quê? Porque nesse período a Igreja Católica estava numa luta ainda contra o Islã. A Igreja Católica, ela lutou contra o Islã lá nas Cruzadas, ela lutou contra o Islã na Península Ibérica, o Islã tinha tomado a cidade que atualmente se chama Constantinopla, né? Que se chamava, Constantinopla. Então havia uma guerra entre os reinos católicos e os reinos muçulmanos. Se você olhar para essa história, não dá para pensar que esses são cristãos, mas
existem evangélicos dizendo que são cristãos. Os historiadores falam, isso é uma coisa horrível, isso não tinha a doutrina de Cristo. Eu concordo plenamente. Mas, aí quando você vê evangelho da Assembleia de Deus dizendo que igreja católica e igreja protestante é a igreja de Jesus, você vê realmente nós estamos perto do fim. O nível de cegueira espiritual é extremo. Bom, o artigo diz, né, que ele era Pio V, então, entrou para a história como campeão da cristandade contra o Islã pela Batalha de Lepanto. Em 1561, o dominicano Michele Grislieri, conhecido como cardeal alessandrino pelas suas origens piemontesas, ele era de Bosco Marengo, era o inflexível perfeito da Santa Inquisição, e foi ele que recebeu os alarmes da Calábria e desinfetou a região da heresia importada da Provença. Para a igreja é ainda um santo, assim como os terroristas do ISIS são mártires para o Islã radical. E ele pergunta, a diferença? Olha só, irmãos, por que é importante citar esses artigos? Eu estou mostrando para vocês como o mundo vê o catolicismo, como o mundo vê o protestantismo, como a história descreve, né, a história, o que ocorreu. Existem ateus que dizem, essas pessoas não pregam o que Jesus pregou. Eu concordo plenamente. Mas, infelizmente, até igrejas evangélicas estão dizendo que eles são igreja de Jesus. Aí eu comento. Observe o perigo encontrado nas palavras desse historiador. Ele classifica os católicos como cristãos e compara a atitude dos católicos aos mais radicais muçulmanos. Lembre-se que eu contei para vocês, teve muçulmano que chegou na Europa para guerrear contra o reino católico e encontrou centenas de cidadãos empalados e ele desistiu de lutar. Ele voltou para o mundo islâmico e falou, não vamos nem lutar contra esse povo. Por quê? O islâmico radical, ele é mais moderado que o católico. Lembre-se, veja aquele filme Cruzadas, que ele retrata um detalhe verdadeiro. Quando Saladino conseguiu tomar Jerusalém dos católicos, Saladino chamou o líder católico, a história chama de líder cristão, né? Eu chamo de líder católico. Saladino chamou o líder católico e falou para ele, olha, eu vou dar a chance a vocês, a muralha já caiu, amanhã nós vamos invadir a cidade e aí nós vamos ter que matar todo mundo, então nós vamos dar uma chance a vocês. Vocês podem sair e voltar para Roma, volta para a Europa. Ninguém vai tocar em vocês. Aí a história diz que o líder católico falou para ele, você vai nos deixar embora em paz? Ele sim, mas ele fala, nós católicos, né? Ele fala, nós cristãos, mas nós católicos, quando tomamos a cidade, nós fomos impiedosos com vocês. E aí diz a história que os muçulmanos falaram, nosso líder Maomé, realmente isso está escrito no Alcorão, né? Ele disse, olha, sejam misericordiosos com aqueles que se renderem. Olha só o exemplo do católico para o muçulmano. Ou seja, o muçulmano é mais piedoso do que o católico. Essa é a igreja que as pessoas chamam de igreja de Jesus, que os protestantes fazem questão de chamar de igreja de Jesus. Eu falo que a igreja verdadeira, ela tem que alertar os protestantes, olha, o batismo de vocês é inválido, a doutrina de vocês é pagã, essa doutrina da predestinação veio dos povos pagãos, vocês têm que se converter numa igreja e serem batizados para vocês não irem para o inferno. A igreja cristã pregava isso há 800 anos atrás, 1000 anos atrás, 500 anos atrás, 300 anos atrás, e ela era perseguida. Hoje, como acabou a perseguição, a igreja não prega mais, chama esses assassinos satanistas de irmãos. Isso é um perigo, e isso profeticamente significa exatamente a apostasia que o apóstolo Paulo falou. Isso é uma apostasia, é abandonar a verdadeira fé
a verdadeira doutrina da salvação e adotar uma outra doutrina da salvação. Protestantes e católicos têm uma doutrina da salvação diferente da nossa, irmãos. Nós não podemos aceitar essa doutrina. Significa aceitar uma doutrina pagã. Isso é muito sério. Aceitar uma mudança na doutrina da salvação é algo impensável, mas está acontecendo. Quando a igreja cristã, alguns estão abandonando o livre-arbítrio e adotando a predestinação, essa predestinação é uma doutrina satanista. Ela diz que os anjos pecaram por ordem de Deus. Ela diz que o querubim ungido pecou e se tornou Satanás por ordem de Deus. Isso é um grande absurdo. Essa é uma doutrina que é, como eu defino essa doutrina? É a apologia satânica, é a apologia de Satanás, a apologia do dragão. Diz que o dragão é uma vítima de Deus, porque ele é o que é porque Deus ordenou. Isso é um absurdo. Isso está em todas as confissões de fé protestantes. O comentário prossegue. Temos que deixar claro para a história que esta igreja que matava não era a igreja cristã. A história contada pelo historiador mostra a igreja católica perseguindo uma igreja cristã, como ela fazia desde os dias de Constantino, do Papa Damaso I e Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, porque foi ele que elaborou a teoria da guerra justa, né? A igreja pode matar para implantar no reino de Deus. E eu sempre digo que Agostinho de Hipona, esse homem foi profetizado no Apocalipse. Porque quando você pega as 7 cartas, a terceira carta, que é a igreja de Pérgamo, ela começa com Constantino. Isso aí você vai ver, todos os intérpretes dizem isso. A igreja de Pérgamo é a igreja imperial. Ela começa com Constantino. Agostinho de Hipona faz parte desse período da igreja imperial, da igreja de Pérgamo. Aí quando você vai lá na igreja de Pérgamo, o anjo diz para João que nesse período vai haver um homem que ele vai ser como Balaão. Ele diz que lá havia, né, aqueles que seguiam a doutrina de Balaão. E qual era a doutrina de Balaão? Balaão, ele falava coisas bonitas por um lado, ele profetizou sobre Jesus como a estrela que viria, a estrela de Jacó, mas por outro lado ele era um satanista, ele queria lançar tropeços diante do povo de Deus. O Balaão de Pérgamo, eu digo o seguinte, não tem dúvida, é Agostinho de Hipona. Eu já vi pessoas dizendo que é Constantino. Constantino não entendia nada de doutrina. Ele pegou aqueles bispos que eram pagãos, que adoraram o demônio para não morrer durante a perseguição, e com eles ele organizou a Igreja Católica. Agostinho de Hipona, ele já usava aquele incenso de Júpiter, que era o símbolo do diálogo com o demônio. Como é que esse homem vai ser um cristão? Que autoridade ele tinha para mudar a doutrina da salvação? Nenhuma. Mas ele que mudou a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. E aí esse homem é uma referência. Tente chegar num grupo, faça um teste, entre num grupo de protestantes, de reformados, ou de católicos, né, mas principalmente protestantes e reformados, e tente falar mal de Agostinho de Hipona. As pessoas riem de você. Já aconteceu comigo, eu falei, mas olha, Agostinho de Hipona defendeu a teoria da guerra justa. Ele era um bispo pagão, defendeu o purgatório. Esse homem é um pagão. As pessoas riem de você. Ele fala, criticar Agostinho de Hipona, você não sabe o que você está falando. Esse homem, irmãos, ele está no inferno com certeza. A pessoa que defende o que ele defendeu é paganismo. E pagão vai para o inferno. Ele é uma referência hoje. Eu já vi até na Assembleia de Deus, pessoas falaram, Santo Agostinho de Hipona. Isso é inacreditável, isso é inacreditável. Mas está acontecendo no nosso meio, né? Ou seja, a igreja está se desviando e está entrando por esse caminho de morte espiritual. O comentário prossegue. O evangélico que comete o erro de afirmar que a igreja católica era a igreja de Jesus está difamando o evangelho e impedindo que historiadores como este do artigo conheçam a verdadeira igreja de Jesus. Porque a pessoa fica pensando que essa é a igreja de Jesus, mas na verdade essa daí é a Babilônia apocalíptica. Ela está aí fazendo o trabalho dela,
porque os historiadores, eles quando olham para a história da Igreja Católica, eles querem distância da religião. Eu digo que até o comunismo, por que nasceu o comunismo? O comunismo nasceu por causa da Igreja Católica. Karl Marx, ele dizia, a igreja cristã sempre esteve do lado dos ricos, dos poderosos. E por isso ele disse que tinha que controlar a Igreja Católica, que ele chamava de igreja cristã. Mas lá nos países comunistas, na China, por exemplo, a única igreja que é controlada de fato é a igreja evangélica. Porque a Igreja Católica, você pode pesquisar na internet, o Papa ele assinou um acordo com o comunismo chinês. Porque o comunismo, quando Mao Tse-tung tomou a China, fez a Revolução Cultural na China, ele acabou com a Igreja Católica lá e ele criou uma igreja para ele. Existe uma igreja católica ateia lá na China. E os bispos têm que ser ateus. O que esse Papa fez? Ele reconheceu todos esses bispos ateus como bispo católico. Aí você tem um jesuíta, que a Igreja Católica, muitos papas disseram que eram satanistas. Aí um jesuíta consegue chegar ao poder e começa a reconhecer bispos ateus. Isso é impensável. Eu confesso que eu nunca imaginei que a Igreja Católica chegaria a esse nível. Considerava lá a Igreja Babilônia Apocalíptica que continuaria enganando o mundo, mas ele está falando contra tudo que até o paganismo católico defendeu, que para chegar ao céu tem que acreditar em Deus. A Igreja Católica pregava isso. Hoje a Igreja Católica não prega mais. A Igreja Católica hoje, a palavra do Papa é a palavra oficial dos católicos. Porque os católicos dizem que ele não erra em questão religiosa, que ele é infalível. Então, os católicos que pregam isso, eles têm que começar a pregar que os ateus também chegam no céu, os ateus também serão salvos. Ou então, eles pesquisam toda a história e olham e eles verão, olha, essa na verdade não é a Igreja de Jesus. Nós fomos enganados. A Igreja de Jesus, na verdade, nunca batizou recém-nascido. A Igreja de Jesus, vai lá na igreja primitiva, a igreja primitiva, ela não batizava recém-nascido. Isso vai começar com a igreja que estava em Roma no ano 230, 250 da era cristã. Por quê? Porque foi uma igreja também que durante uma das 9 perseguições religiosas, foi uma igreja que aceitou adorar o demônio para não morrer. Foi o Papa Estevão I, né? E esse engano prossegue até hoje. Então, batismo de recém-nascido é inaceitável, que agora já tem igreja evangélica fazendo esse batismo. Esse batismo, ele não é aprovado por Deus. Pessoa que quer ser salva, ela tem que, como adulta, estando adulta, confessar os seus pecados, declarar sua fé em Jesus. Isso é como uma declaração de amor para Deus. E aí ele vai ser salvo. Então, todos esses protestantes que estão com esse batismo de recém-nascido, eles têm que procurar uma igreja verdadeira para serem salvos. Eu não posso dizer que eles são salvos. O batismo é uma ordenança. Nós não podemos aceitar mudança no batismo. Eu creio que o homem que me batizou foi o pastor Sebastião Firmino de Assunção. Esse homem, ele recebeu um batismo válido, ou seja, quando adulto ele confessou seus pecados e foi batizado. Aquele que batizou ele, a mesma coisa. Se você for seguindo assim na história, você vai no século XIX, XVIII, XVII, você vai chegar até os apóstolos. Esse nosso batismo é o batismo dos apóstolos. O batismo dos apóstolos não tinha batismo de recém-nascido. O batismo de católico e de protestante é um batismo inválido para Deus. Isso é inquestionável nas Escrituras. E quem pratica esse batismo falso não será salvo. Eles são liderados hoje por um homem que diz que até ateu vai para o céu. Esse é um dos muitos absurdos que esse Papa falou. Tem um discurso que eu verifiquei, ele fala mesmo, ele pega um crucifixo onde está Jesus e diz assim, essa aqui é a história do fracasso de Deus. Alguns, não, isso é dialética, você nunca, jamais
Não tem como um cristão pronunciar uma frase dessa, dizer que a cruz é a história do fracasso de Deus. Ali é a história da vitória de Deus e da vitória da humanidade, porque foi ali que Jesus morreu para salvar a humanidade. Então, isso não adianta dizer que é dialética, não adianta nada. Esse homem, ele é um falso profeta, e ele é grande candidato a ser o falso profeta do Apocalipse. Mas, infelizmente, as religiões pagãs, ele está se ligando ao hinduísmo, ao islamismo, ao ateísmo, lá dos bispos da China. Já contei para vocês e vou repetir, aquela mulher que segurou na roupa dele era uma chinesa. Você vai aí nos sites que faz leitura labial, ela está reclamando com ele, ela é uma católica chinesa, ela está reclamando com ele dele reconhecer os bispos pagãos. O falso profeta ainda deu um tapinha lá nas mãos da chinesa. Uma coisa horrível, né? Não dá para acreditar que tem pessoas sendo enganadas pela Babilônia apocalíptica nos dias atuais.